Olá, como você está, minha amiga, meu amigo de estudo da Palavra de Deus? Espero que cada vez mais se deixe influenciar pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos atrai cada vez mais para a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus ao nosso coração, transmitida por Ele através do seu Espírito a cada um daqueles escritores. E é através dela que nós encontramos a pessoa de Cristo e a verdade. O próprio Cristo se diz a verdade. Então eu espero cada vez mais que você tenha se aprofundado no estudo da palavra. Vamos orar? Amado Pai Celestial, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra. Pedimos a Tua unção. Ó querido Espírito Santo, vem sobre cada ouvinte, cada pessoa que vai sentir essa mensagem da Tua palavra. É um estudo, Senhor. Então eu peço, querido Espírito Santo, mova os corações para se aproximarem cada vez mais da Bíblia, cada vez mais da pessoa de Cristo Jesus, cada vez mais transformados à imagem e semelhança do nosso Criador. Obrigado por tudo e é pelo sangue de Cristo que nós suplicamos. Amém. Conta que, certa vez, Tomás de Aquino, um dos pais fundadores do cristianismo, e é um filósofo também, estava visitando o Vaticano e passeando ali junto com o Papa da época, ele pôde ver a grandiosidade do Vaticano e também pôde ver toda a estrutura que a igreja tinha. E aí o Papa o levou a um local onde tinha toda a quantidade de ouro que a igreja tinha captado ao longo do seu tempo. E aí o Papa virou-se para Tomás de Aquino e falou: Tomás de Aquino, agora a igreja não precisa mais dizer que não tem prata e nem ouro, igual Pedro falou aquele paralítico na porta do templo. E aí Tomás de Aquino parou, refletiu e falou assim: É, querida, querida eminência, né? Querida eminência, vossa eminência, também nós não podemos dizer mais levanta-te e anda. Hoje o nosso tema vai tratar de algo muito especial, Jesus e a igreja. Mas precisamos entender que a igreja faz parte importante do contexto do evangelho, porque Jesus assim instituiu. Mas também a igreja não pode se deixar levar só por seres humanos. Apesar de ser formada por seres humanos, ela precisa da unção do Espírito Santo de Deus, cada vez mais, porque é a unção do Espírito que fez com que a igreja crescesse no passado. E eu quero começar a lição 11, exatamente falando com vocês, desculpe, a lição 12, falando com vocês sobre quem fundou a igreja de Deus na terra. Quem fundou? Mateus 16, versículos 16 e 18. Mateus 16, versículos 16 e 18. Mateus 16, versículo 16 ao 18. Respondeu Simão Pedro: Senhor, és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas o Pai que está nos céus. Também lhe digo você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sabe, muitas vezes as pessoas têm uma interpretação um pouquinho errada sobre esse versículo. Jesus está falando exatamente dessa forma que eu posicionei para você. Ele fala com Pedro, falando sobre uma coisa que ele foi inspirado para falar, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí Jesus fala assim, Pedro, ou seja, que era o apelido de Simão, Pedro, que fala que é a pedra. Ele fala assim, sob esta pedra, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja. E não sobre Pedro, pedra. A palavra Pedro, engraçado, no hebraico, é uma pequenina pedra.
E a palavra pedra que Cristo usou aqui no hebraico significa rocha. Então, ele estava fazendo um trocadilho com Pedro, mas não estava usando Pedro como fundamento da edificação da igreja. Ele está falando que ele seria a edificação, o Filho de Deus, na resposta que Pedro havia dado. Então, é o próprio Jesus que edificou e fundou a sua igreja. E sobre qual fundamento a igreja foi edificada? Efésios 2, 19 e 20. Efésios 2, 19 e 20. Vamos procurar. Efésios 2, 19, 20. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmos, Cristo Jesus, a pedra angular. Os apóstolos haviam lançado o evangelho, mas todo o evangelho estava edificado sobre a pedra angular, que é Cristo. Novamente, Cristo é a pedra fundamental da igreja. Para que Deus escolheu o seu povo? E qual é o intuito de Jesus deixar uma igreja aqui? Para que ele deixou uma igreja aqui? 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O intuito da igreja na terra é que ela é separada como um sacerdócio. A igreja é uma nação santa para servir de quê? Para proclamar as virtudes da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo. Por isso que o texto fala assim, da maravilhosa luz. Então a igreja tem um propósito muito lindo de mostrar a pessoa de Cristo. Qual é a comparação da Bíblia utiliza para se referir à igreja? Essa aqui é uma comparação muito linda. Qual a comparação que a Bíblia utiliza para se referir à igreja? 1 Coríntios 12, 12, 13 e 20. 1 Coríntios 12, 12, 13 e 20. Pois um só Espírito todos foram batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós devemos beber de um só Espírito. O 20. Certo que há muitos membros no corpo, mas um só corpo. Onde, olha só, Cristo é o cabeça desse corpo. Então, Paulo usa o termo corpo para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, aonde Cristo mantém-nos unidos através do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha em cada membro para que eles atuem em prol das pessoas de fora da comunidade cristã. Assim que deve andar e ajustar o corpo da igreja. Cada um com seu dom, cada um com as suas preocupações. Tem autores que falam assim, se nós imaginássemos e funcionássemos a igreja como um corpo, através do poder do Espírito Santo, se o dedo tomar uma topada, o corpo todo sente. Esse é o propósito de Jesus. É que todo membro de igreja sinta que o outro está sofrendo, se unam juntos em um sofrimento. Bom, pergunta, continuando, sobre a questão da liderança da igreja. Atos 20, 28 e 29. Por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Tem um corpo, mas podemos fazer o que queremos? Podemos andar como nós queremos? Fazer da nossa vontade? Bom, Jesus então institui a liderança da igreja.
Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus. O bispo, a palavra bispo, é exatamente pastoreio compartilhado, né? Qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vós lobos vorazes, mas não pouparão o rebanho. Aqui, Paulo está falando para os efésios, para que eles situem um pastoreado, onde há uma liderança de cuidado. O bispo seria exatamente o segundo pastor em meio aos pastores evangelistas que corriam naquele momento perante a igreja, os apóstolos. Havia o bispo que cuidava. Havia o diaconato que vivia para servir as viúvas, os mais pobres da igreja. A igreja foi se estruturando para que o corpo da igreja não sofresse tanto. Quais devem ser as qualificações dos líderes dessa igreja? Se Deus inspirou através do Espírito Santo aos apóstolos a instituírem esses bispos e diáconos, a liderança, ele também especificou que essa liderança tem que ter. Não pode ser qualquer homem. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, ser bispo, ou ser primeiro ancião, ou presbítero, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado e sensato e modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial e inimigo dos conflitos e não avarento, que governe bem própria sua casa, crie os seus filhos sobre a disciplina e todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja? E você vai ver aqui nessa lição todo o contexto do que o Espírito Santo pode capacitar a sua liderança. Porque as características e aspectos para um líder não é só para o bispo, mas também para o diácono. Aparece nesse texto aqui, de 1 Timóteo 3, do 1 ao 12. Não vamos ler tudo, porque repete as características algumas e algumas coloca mais. Mas Deus, ele não institui uma liderança falha. Apesar de homens falhos, ele coloca uma característica para que esses homens falhos tentem refletir o caráter de Deus através do poder do Espírito Santo. Busquem essa excelência. Eu sei, querido, que você na sua mente aí deve estar se perguntando, mas o que aconteceu com a igreja então ao longo da história? O que acontece com a igreja? Sabe, a igreja, ela carece sempre de misericórdia. E em Apocalipse, Deus, ele dá uma linda mensagem. Primeiro, sobre qual é o ponto final da sua igreja. Quais são as características finais da sua igreja. Mas eu quero deixar algo especial para você antes. Em Apocalipse. Apocalipse 1. Apocalipse 1. Você vai ver uma visão maravilhosa de Jesus no versículo 9 até o versículo 20. Até o versículo 20. E ali Jesus é visto por João andando no meio de candelabros. No versículo 18 ele fala, Jesus falando para João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, essas coisas que você viu, e as que são e hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério que das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, como também dos 7 candelabros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos e as 7 igrejas, e os candelabros também são 7 igrejas. O interessante é que Jesus estava andando por esses candelabros, na visão de João, no versículo 12.
Jesus estava andando entre esses candelabros que representam as 7 igrejas. E ele fala: eu estou vivo. Ao longo da igreja, do seu tempo, da sua história, e eu acredito que o Apocalipse fala para essas igrejas, exatamente simbolizando o período da igreja em cada tempo histórico, ao longo das eras. E Jesus quer nos dizer que ele está no meio da sua igreja, ele está vivo, mesmo falha. A igreja cristã, ao longo da sua história, ela vai tendo falhas. Mas o Espírito de Deus, que representa a pessoa de Cristo Jesus agora como Consolador, se encontra presente na igreja, tocando em cada coração, para que as pessoas alcancem a salvação em um momento oportuno. E aí, no final do tempo do fim que nós estamos vivendo, existe uma característica para a igreja. Está lá em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E o interessante é que o inimigo, ele vem pelejar contra essa igreja, que é o remanescente da mulher. Está lá em Apocalipse 12. É o remanescente. O dragão irou-se contra a mulher pura, significa no Apocalipse a igreja. Foi travar uma guerra contra o restante da sua descendência, ou seja, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Essa igreja sofrerá uma tribulação, mas ela tem uma característica da pureza dela. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. É aquele espírito de ter o profeta no meio desse povo, conduzindo a voz de Deus para eles. E qual é a missão dessa igreja, enfim? Mesmo sendo falha. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos entender que quando nós participamos de uma comunidade cristã, ali é o local, primeiramente, de nós nos encontrarmos e adorarmos juntos o Criador do céu e da terra e a pessoa do seu Filho amado Jesus, e buscar cada vez mais a chuva do Espírito Santo, a chuva temporã, que cai também na igreja, lá onde você se encontra, como também cai na sua casa. Outro ponto, é lá que nós vamos desaguar todo o amor que o Espírito Santo joga em nosso coração. Romanos 5,5 fala isso. A esperança não se confunde, pois o amor de Deus é nos outorgado através do poder do Espírito Santo. Mas se eu não estou no meio da comunidade cristã, como eu posso desaguar? É dentro da primeira comunidade que eu tenho que desaguar, para depois desaguar nas pessoas que estão ao meu redor. Você tinha essa característica na igreja primitiva. Todos se amavam e compartilhavam todas as coisas em comum. O interessante é que a igreja tinha problemas, mas a igreja não deixava de se reunir. E era uma igreja tão bonita porque se reunia nas casas das pessoas. Hoje nós temos prédios suntuosos, casas suntuosas. Realmente precisamos refletir sobre isso. Mas precisamos refletir por que não há manifestação de amor na igreja. Talvez porque não tenhamos o poder do Espírito Santo e precisamos pedir. Aí você que é a igreja na sua casa, comece a pedir o poder do Espírito Santo na sua vida, para que ao chegarmos na igreja, todos juntos, possamos levar esse poder para a igreja e lá clamar de novo por outra chuva, para que possamos ir até as pessoas que precisam e desaguar o amor. Esse é o reflexo. É o reflexo do sacerdócio. O sacerdote era uma pessoa que orava, ajudava,
acolhia a ovelha, porque o sacerdote também era um pastor. E Deus fala que nós somos agora o sacerdócio santo, a nação santa escolhida. Temos que estar em uma comunidade cristã, sim. Não precisamos temer ir à comunidade. Eu sei que tem problemas na comunidade cristã, porque são seres humanos, mas precisamos estar lá, guiados e pedir ao Espírito Santo paciência e calma para convivermos uns suportando os outros, para estarmos unidos, firmes, pregando o Evangelho e a pessoa de nosso Senhor Jesus. Eu vou pedir isso para você e para mim, cada vez mais. O retorno da igreja primitiva em nossa vida, claramente pelo poder do Espírito Santo. Oremos. Amado Deus, obrigado por entender a importância do Senhor instituir a igreja na terra. A igreja representa o sacerdócio, a nação santa, de ajudar as pessoas e procurá-las para que elas entendam o poder de Cristo Jesus na vida delas. Senhor, não nos deixe olhar só para os problemas da igreja. Eu peço pela unção, ó querido Espírito Santo, tire da mente dos meus amigos ouvintes o olhar toda hora só para os defeitos da igreja. Isso é uma falha humana. Então tira essa falha de nós, por favor, Espírito Santo. Que nós foquemos na tua pessoa, na pessoa do Espírito Santo que nos leva a focar na pessoa de Cristo. E nos encher de ti para que possamos desaguar o amor de Jesus no coração de outras pessoas. Eu peço por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe vocês nesse estudo.